Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a estarem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós abriremos nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22. Mateus 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevado já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles não fizeram, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando o vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, nós louvamos o teu nome, te damos glórias, louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de adoração e louvor. O Senhor é santo. Bendizemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pela grandeza do teu poder. Senhor, por tamanha misericórdia conosco,
Ainda, Senhor, nós queremos que Teu Espírito molde as nossas vidas mais e mais, para que possamos estar conforme a vontade do Senhor. Nos abençoe por meio da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Essa parábola conta o momento tão esperado dos crentes, daqueles que esperam no Senhor. Conta o momento tão esperado das nossas vidas, concernente à grande ceia, a grande festa nupcial, as bodas que o Pai preparou para o seu Filho, Jesus. É um encontro glorioso na eternidade com aquele que é o remidor das nossas vidas. A parábola ela traz um contexto histórico, contando de uma vida ativa da nação de Israel, que era muito comum a condição de festas. O judeu conhecia festas e sabia qual era o valor de ser convidado para participar de uma festa, de um banquete, de uma ceia, de um casamento. E nós sabemos também como é maravilhoso sermos convidados. É questão de honras. Em muitas das vezes, às vezes não achamos digno de determinado convite. Às vezes perguntamos: com qual roupa eu vou? A festa não é qualquer festa. Que jeito vou estar? Mas isso é uma alusão, um pensamento que fazemos às nossas festas, humanas. Mas a parábola ela conta de uma festa que sobrepõe, que se destaca, é muito maior do que qualquer que seja as festas dos homens neste mundo. Conta-se a parábola, a festa de Jesus com a igreja, de Jesus com a sua noiva. E muito, Jesus foi questionado pelos príncipes e os sacerdotes, no capítulo anterior, porque o capítulo 21, ele traz a conotação ao mesmo contexto, tratando-se da parábola dos lavradores mau, 21:31, 21:33, e é interessante que esse capítulo dá um desfecho de que o pai, um homem, pai de família, havia plantado uma vinha, e essa vinha estabeleceu tudo que era necessário nela e arrendou.
e foi, arrendou para alguém, em determinado tempo voltou-se para buscar daqueles que haviam arrendado frutos e não encontrou. E dada essa situação, o desfecho é que esta vinha seria passada para outro que pudesse arrendar. Deus contando a história da redenção, Jesus relatando que Deus, no propósito dele, o Pai, estabeleceu Israel, deu forma, caráter, deu postura, deu valores, deu riquezas, estabeleceu nação, todas as ordens espirituais do culto, da adoração a Deus. Israel afastou-se de Deus. Aquilo que Israel deveria ser, uma nação para contagiar todas as nações vizinhas. Mas a Bíblia fala, dizendo assim, que ele, Jesus, veio para os seus não receberam. É verdade, Jesus veio para esta nação, para que o recebesse, mas não o reconheceram como enviado. Tudo estava planejado no plano, no propósito de Deus. Deus tinha o controle de todas as coisas. Por isso, nesse capítulo 22, ele dá a continuação nesta parábola, contando acerca deste rei, que apresenta Deus Pai, dizendo assim: o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez a festa do casamento do seu filho. E fez tudo, preparou todas as coisas. E tendo preparado, ele enviou servos a chamar os convidados. Versículo 3. Enviou dizendo: eis que tenho o meu jantar preparado. A história de Israel retrata isso. Deus sempre falando com Israel. Volta-se para mim. Mas havia uma promessa de Israel que Deus, em tempo, traria um conserto. Deus mesmo faria no coração do homem um conserto. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ele profetizou acerca disso, de que Deus faria um conserto no coração do homem. Deus colocaria dentro do coração do homem a sua palavra. Mas quando isso se estabeleceu, Israel não percebeu. Cada momento que Deus estava falando através dos profetas. Quantos profetas foram enviados e foram mortos, e foram apedrejados, e foram rejeitados,
É por isso que Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que tenho enviado. Quantas vezes quis fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos, ajuntando-as debaixo de suas asas. Deus queria fazer isso com Israel. Mas Israel sempre ignorando, afastando-se do Senhor. E Jesus contando, tratando com os príncipes, os sacerdotes, os fariseus, aqueles que estavam ouvindo. Olha, o reino do céu é semelhante a um rei que preparou as bodas do seu filho. Ele matou os bois. A mesa estava preparada, mas ele mandou o convidado fazer convite e dizer assim: o jantar está preparado, meus bois cevados já mortos, vinde às bodas. Porém eles não fazendo caso. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3, que vai dizer assim: era desprezado, né? Ele era desprezado, ou seja, ele foi desprezado, e nós não fizemos caso dele. Nós não fizemos caso de Jesus. Lá naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado, para aqueles que estavam o condenando, o rejeitando, era aquele que cometia uma contravenção, era um criminoso. Aos olhos daqueles que os condenaram, era um malfeitor. Mas a palavra diz que todos quantos o aceitaram, todos quantos o aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nós, estava sobre ele o meu, o seu, o nosso pecado. Mas ele não era malfeitor. Malfeitor era eu. Era cada um de nós. Mas nessa parábola, porém eles não fazendo caso, foram para o seu tráfico. Lucas, no capítulo 14, vai tratar dessa parábola. Ele vai dizer que comprou um campo, queria ver, comprou uma junta de boi, iria experimentá-lo, 5 juntas de boi. Mas aqui, o desfecho, dizer assim: foram um para o seu campo e outros para o seu tráfico, o seu cotidiano, a sua ocupação. Não tiveram o convite desta festa das bodas como valor maior, como prioridade.
mas atentaram para as coisas desta vida, valorizando-as. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Nós lembramos de João Batista, né? João Batista trazia uma mensagem do arrependimento. Arrependei-vos e sedes batizados. João Batista trazia uma mensagem da consciência do nosso pecado, trazer um olhar para dentro de nós, as impurezas, os terrenos do nosso coração deveriam ser aplanados, os caminhos deveriam ser endireitados. Mas a palavra fala que apoderaram-se dele, ultrajaram, mataram. Quantos outros? O quanto insistiu Jeremias para que o povo ouvisse a voz do Senhor. Mas Deus nunca desistiu. Deus não desiste do homem. Deus, Ele está sempre à espera do homem, esperando que o homem ouça a sua voz, esperando que o homem abra um espaço na sua vida e possa dar lugar ao Espírito de Deus. Essa parábola conta a nossa riqueza. Ela conta da condição que nós estávamos, de onde estávamos, para onde estamos. Essa parábola conta uma realidade que hoje nós vivemos neste mundo, mas que um dia nós estaremos na glória. Talvez para muitos esta parábola é loucura. Falar de uma festa nos céus, falar de um banquete nupcial. As coisas de Deus, ela traz ao homem natural, se não for pelo Espírito Santo de Deus, traz ao homem natural uma dureza, a ponto de que ele endurece o seu coração e não quer crer que um dia Deus vai requerer de nós frutos. E fruto estes que João Batista, ele dizia assim: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, as minhas obras têm que demonstrar que sou um homem arrependido de um homem do passado. Os meus atos têm que revelar que o Espírito Santo operou uma transformação na minha vida. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se o homem não deixar o Espírito Santo, buscar que o Espírito Santo entre na sua vida e faça transformação para que Deus possa ser dono da sua vida, ele nunca vai ver essa esperança deste banquete. Talvez o homem possa pensar, é loucura falar desta festa das bodas do Cordeiro.
para um povo que estava no passado, que deparou com Noé anunciando de um juízo de Deus, e via como aquele homem tá louco. Talvez alguém pudesse pensar assim. Mas foi confrontado o seu posicionamento com a inundação do juízo de Deus. E hoje nós temos um anúncio de que um dia Jesus voltará. Nós temos uma palavra certa, garantida, daquele que nos chamou das trevas para a luz, de que o juízo dele vem. Ele um dia vem, como desfecho deste capítulo, no versículo 13. Porque o aceite do convite gera alegria, gera segurança. Agora a recusa do convite gera condenação. Muitos nesta hora têm aceitado, mas muitos têm recusado. Mas podemos glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele operou nos nossos corações para que aceitássemos o convite desta festa gloriosa, maravilhosa. Você já parou para imaginar que festa gloriosa? Que festa gloriosa esta? Na eternidade. Tudo se fará novo. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais tristeza. Nós teremos a presença daquele que um dia Ele se fez carne, Ele se entregou pelas nossas vidas. Apocalipse 19, no versículo 9 diz assim: bem-aventurado aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, felizes aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque um dia você recebeu um convite de Deus para essas bodas. Mas o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicídios, incendiou a cidade. Isso faz lembrar dos anos 70 depois de Cristo, né? Jesus profetizou sobre essa situação, dizer assim, ó, não ficará pedra sobre pedra.
não seja derribada. A cidade foi tomada, foi destruída, o templo, tudo. O texto, ele retrata esse cenário do juízo de Deus. Mas ele trouxe, no texto traz uma mensagem, dizendo assim, porque os convidados não eram dignos. Não eram dignos de receber aquele convite. Observa, todos pecaram, todos nós pecamos. E fomos destituídos da glória de Deus. Nós não somos dignos, não. Mas Ele nos faz digno pela justiça de Jesus. Pela justiça de Jesus. E Ele diz assim, olha, agora ide, pois a saída do caminho, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos que encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Maus e bons. Ah, eu sou muito bom. Eu não preciso deste convite. Todos nós carecemos dessa misericórdia, dessa graça, deste amor do Senhor. Pode ser o homem mais piedoso, pode ser a mulher mais piedosa. A Bíblia descreve que nesta festa, tanto maus como bons foram convidados. E a festa ficou cheia de convidados. E o rei entrando para ver, versículo 11, é aqui que devemos ter uma atenção, porque nós fomos chamados para esta boda, para esta festa. Mas tem um que vê além da nossa visão. Tem um que vê além da instrumentalidade desempenhada nossa. O dono da festa, ele consegue ver as verdades que estão no nosso coração. Estar atendendo o convite é uma condição, mas aceitar a condição de estar na festa é outra condição. Quando você vai a uma festa de um casamento, como é que é a sua postura? Aqui, nas nossas festas, você dá uma olhada no guarda-roupa, a melhor roupa. Ah, tem um sujinho aqui, eu vou tirar. Vou melhorar a limpeza dela. Era tradição. Israel conhecia isso. De o dono da festa até proporcionar as vestes para aquela festa. Os convidados vão ter uma veste para um momento, típica para a ocasião. O texto relata que o dono, o rei,
entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestido de núpcias. Ele poderia estar com outras vestes, mas ele não estava com os vestidos de núpcias. Talvez ele não atentou para que tipo de festa ele estava indo. Não, mas é muito mais do que isso. Talvez ele não quis vestir as vestes que foi lhe dada. Podemos imaginar muitas situações retratando a realidade do homem. Porque quando o rei ele observa, ele pergunta: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Como você entrou aqui, não tendo vestido nupcial? E o texto diz que ele emudeceu. Ele não teve conversa, não teve palavra. Talvez a rejeição de não se ater às vestes nupciais, ele não teve como justificar. Sabe por quê? Porque hoje nós temos vestes nupciais para este casamento, para esta bodas. Sabe que veste é essa? É a veste de santificação. É a veste da justificação. É a justiça de Cristo sendo colocada sobre a sua vida. É as vestes que o Espírito Santo veste as nossas vidas para nos condicionar para este dia. E podemos dizer que naquele dia, quando o fato não ocorrerá de entrar na festa sem as vestes, mas muitos naquele dia vai dizer assim: Senhor, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu exerci ministério, pastoreei. No teu nome eu louvei. No teu nome eu expulsei demônios. No teu nome vidas foram curadas. Mas a maior decepção é: não vos conheço. A maior tristeza é ouvir que não os conhece. As vestes nupciais que esse que estava, de certo ele teve a oportunidade para vestir essas vestes, mas ele ignorou. Ele achou que o rei, ele não iria observar, mas o rei saiu para observar os convidados. Foram convidados quem? Bons e maus. Bons e maus. Sabe em quem o rei estava atento? Em que ele estava atento? Nas vestes. Nas vestes.
eu cheguei, fui convidado, eu era mau. Você era mau. Você e eu achávamos que não receberíamos esse convite. Mas um dia, o Espírito Santo usou uma pessoa, um amigo, um vizinho, um familiar, e falou dessa redenção em Jesus por nós. E nós aceitamos esse convite. Quem éramos mal? Mas o mal que você e eu éramos, Deus nos vestiu com veste de salvação. Deus nos vestiu com veste de santificação. Sabe por quê? Ele tirou do nosso coração um coração de pedra e colocou em nós o coração de carne, sensível ao Espírito Santo de Deus. É a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Seja um homem bom, ele precisa de Jesus. Seja um homem mau, ele precisa, ele necessita de Jesus. Independente, uma coisa é preciso nós entendermos. Como é que está as minhas vestes para as bodas do Cordeiro? Como é que estão as minhas vestes para esta festa, para esta tão grande ceia, para esta festa nupcial? Triste o fim deste, que hoje não aceita, que hoje não se atém à necessidade que a sua alma vive, e não procura em Deus ajustar a sua vida. E diz o texto, então o rei, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão, e lançai-o nas trevas, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É o juízo do Senhor. Um Deus que tanto tem esperado pela sua alma, um Deus que tanto tem esperado por uma decisão da sua vida. Tudo foi preparado, tudo foi estabelecido. Jesus já morreu na cruz por você. Talvez você esteja dentro do seu lar, onde quer que você esteja. Talvez a sua alma incessantemente busca a paz, e essa paz que ela busca, você pode encontrar ela tão somente em Jesus. Saiba que um dia Jesus, na cruz do Calvário, Ele já pagou esse preço para vestir a sua vida. As vestes nupciais para esta tão grande festa, Jesus já garantiu. Hoje você está sendo convidado para reinar com Cristo. Hoje você está sendo convidado para a salvação de Deus. Talvez amanhã pode ser tarde. Talvez hoje seja o último convite para a sua vida. Talvez o silêncio seu contribui em dizer assim: eu não quero essas vestes. Talvez você ignorar o chamado de Deus para a sua vida e dizer assim: eu não quero essas vestes. Todos nós estaremos diante deste Deus. Nós estaremos diante deste Senhor, aquele que te formou. Quantas oportunidades você tem recebido na sua vida para participar
desta tão grande festa. Mas amanhã você poderá não ter uma palavra. Mas por que, pastor, não ter uma palavra? Porque hoje, se hoje você rejeitar o chamado do Senhor, se hoje você rejeita o convite que Deus está te convocando para a salvação, você poderá se postar como este que se postou mudo, não tendo o que falar, porque teve oportunidade. Quantas vezes a palavra soou no seu ouvido? Hoje é o dia aceitável. Hoje é a oportunidade para a sua alma. Hoje é o momento que você pode dizer à sua alma: o meu Redentor vive. O Salvador da minha alma me alcançou. Aceite o convite de Jesus a participar desta tão grande festa. É a festa da salvação, é a festa da redenção, é a festa dos eleitos, é a festa dos redimidos, é a festa dos regenerados, é a festa daquele que olhou para Jesus e foram chamados, porque os aceitaram e foram feitos filhos de Deus. Viva isso. Jesus pode salvar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um louvor.